O terror no mundo prosaico é o cinema de Roman Polanski. E hoje vamos falar sobre O Bebê de Rosemary. Que também poderia ter sido conhecido como um capeta em forma de guri. Bom, o cinema de terror, o gênero terror é o gênero que sofre preconceitos. Aliás, na verdade eu nem diria preconceito, porque a maioria das obras, infelizmente, realmente não tem uma qualidade assim notável, né? São às vezes filmes feitos a toque de caixa, o diretor nem pensa do jeito que ele está fazendo, os conceitos que ele está empregando, mas felizmente quando encontramos obras boas de terror são grandíssimos filmes, né? Falando aí o Exorcista, que a gente já fez um programa aqui, você pode até conferir clicando neste card. Também tem aí A Profecia do Richard Donner. E antes desses grandes filmes de terror, nós tivemos outro grandíssimo filme de terror, que é O Bebê de Rosemary, aí o meio da trilogia do Apartamento do Roman Polanski, né? A gente fala trilogia do Apartamento, mas não é uma trilogia, né? Que é filme 1, filme 2, filme 3. É só que o pessoal curte, né? Criar uma trilogia. A paranoia, são filmes relacionados pela temática da paranoia de se viver num ambiente urbano, né? Sim, tem diversas semelhanças assim, entre eles, assim, que você pode fazer uma ligação, mas não que ele tenha talvez tido essa ideia de fazer. Não é um roteiro. Faz parte. A trilogia da vingança do Shonky Park é a mesma coisa, verdade, né? Verdade. Mas você falou do terror e assim, e O Bebê de Rosemary, cara, quando você fala terror, né, você pensa em alguma coisa com que venha trazer sustos, né, uma coisa de impacto, e O Bebê de Rosemary é um terror muito sutil. Né? Então, assim, você tem, obviamente, a temática lá que tem, o bebê é um demônio, spoiler, né? Mas ele é extremamente sutil, né? Você só vai ver isso no final e nem vê no final, né? Na verdade, é tudo ali, tem muita coisa ambígua dentro desse filme. Então, é um terror de forma calma, que ele vai crescendo, né, com o tempo, né, com a narrativa. Então, assim, eu nem considero talvez um terror, né? É uma coisa, um suspense psicológico, enfim. Né? Então, assim, você pode categorizá-lo como terror, entretanto, ele não tem os elementos mais conhecidos do terror, que seria a parte mais gráfica, né? Exato. Os monstros, eles são monstros muito mais metafóricos, né? Então, quando você pega, o marido, né, feito inclusive pelo John Cassavetes, aí um dos grandes germinadores aí da nova Hollywood. Canastrãozinho, né? Canastrãozinho, mas combina, né, no filme. É engraçado, combina. É porque ele é um ator canastrão no filme também, Exato. Né? Mas qual que é o legal desse filme? Você tem ele que faz um pacto para conseguir sucesso na carreira, ou melhor, até iniciar a carreira, e de fato ele o consegue. Só que assim, o medo, pelo menos a minha visão do filme, né, quando eu assisto o filme, eu não fico impressionado com o que eu vou ver com relação à parte demoníaca em si, mas sim o fato que assim, é um marido abandonando a mulher pela sua carreira. E como o filme é todo visto... Não é nem abandonando, cara, acho que é sacrificando. Boa, melhor ainda essa colocação. Porque o filme todo é pelo ponto de vista da Rosemary, né, a personagem da Mia Farrow. Todas as cenas, não tem uma cena que é sem ela. Ou seja, todo o filme nós vemos pelo prisma dela, os anseios dela, os temores dela, os desejos dela. Ou seja, quando tem aquele cara lá que tem que, querendo ou não, nutri-la, tem que apoiá-la, pois eles estão se mudando, você já percebe essa insegurança nela, ela passa a ter o desejo do filho e tal, e o cara preocupado lá com a carreira, ao ponto, como você bem falou, de sacrificá-la. Então, esse drama dela, essa que é a parte aterrorizante, porque em termos da seita, tal, como eu falei na introdução, essa questão do mundo prosaico. Então você tem a vizinha com Bob na cabeça, o feitiço, enfim, é feito através de um amuleto que é um colar, ou um chocolate, ou um mousse. Então assim, tudo isso é o cotidiano. Então é um cotidiano assustador que o Roman Polanski trabalha, não só no Bebê de Rosemary, mas como nesses outros filmes que nós citamos, né? Sim. Inquilino, Repulso ao Sexo, tudo mais. O que eu acho bacana é que é justamente essa distância que o filme tem do terror clássico, né, do terror gráfico e tal, é o que fez com que ele fosse um sucesso e fosse aclamado como verdadeira obra de arte, né? E além disso, ele tá lidando com coisas que eram muito reconhecíveis, né? Era do imaginário da época. Apesar de se tratar de um livro, tal, que eu não sei de que ano é o livro do Ira Levin, mas o filme ele tá bem naquela época assim de quebra, assim, de desilusão com o sonho americano, né? Então você vê que assim,
dentro da própria casa, né, dentro da santidade do lar, ela não está segura. Você não pode confiar nos vizinhos, que normalmente a gente tem aquela visão, sabe, principalmente em filmes mais família de antigamente, o vizinho idoso que é assim uma pessoa maravilhosa e tal, e eles parecem ser pessoas maravilhosas, mas não são, né? Existe de fato uma conspiração, não é coisa da cabeça dela, a gente tem essa revelação no final. E fora isso, a sutileza principal do filme para mim vem de uma pergunta básica que qualquer espectador faz quando chega ao final do filme. Por que ela não chamou os pais dela em momento algum, né? Então você vê aqueles flashbacks da educação católica que ela teve, ela cita que foi educada no meio católico e tal, mas você vê que ela rompeu com aquilo, né? Então tem todo aquele lance, é um tema que já estava vindo do Repulsa ao Sexo, que está inserido aqui numa história mais de terror, de suspense sobrenatural, por assim dizer. E o tema, o Polanski, ele consegue colocar esse tema da repressão religiosa de uma forma muito sutil. Então você junta todas essas desilusões com família, com sociedade, com religião, e tá tudo ali. Eu acho que esse caldeirão é o que torna o filme especial, né? Isso, e assim, e quando a gente tá falando de terror, né, que é um terror mais sutil, e eu acho que tem um pouco do que vocês dois estão falando, né? Então você tem, o ambiente que ele cria é sensacional, né? E o terror para o público, né, que tá assistindo, você vê, né, uma cidade grande, né, um prédio que está próximo de um grande parque, coisas muito próximas da gente, muito, assim, cheio de vizinhos normais, aparentemente normais, uma coisa tão próxima da gente, assim, pô, cara, do meu vizinho pode ter uma seita também, isso pode acontecer comigo, enfim. Não é à toa que o início do filme, você tem o take da cidade, aí o prédio, é como se a câmera, meio que como a gente já falou com o Gaspar Noé no Irreversível, que a câmera está sobrevoando, por assim dizer, a cidade, selecionou um apartamento e contou uma história lá. Então isso que você está falando é bem real, e a câmera conta isso. Tipo, e a personagem principal, evidentemente ela é profanada naquilo que as pessoas veem como a coisa mais sublime que uma mulher tem, né? Que é a capacidade de dar a vida, né, a outro ser. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. O filme também tem vários esmeros técnicos, várias sacadas. Então, por exemplo, quando está acontecendo justamente o momento da proposta do engravidar a Rosemary, né, quando o personagem do Cassavetes, né, o Guy, ele está ali de fato fazendo o pacto, a gente em nenhum momento vê de maneira direta ele fazendo, de maneira explícita, a gente não ouve nada tal, mas é o quê? É a Rosemary olhando para onde ele está conversando com o cara e você não vê os dois, só vê a fumaça do cigarro e do cachimbo. Só que é a fumaça simbólica, né, do que está acontecendo ali, é algo que flerta com o sobrenatural. E além disso, em termos de estrutura de roteiro, né? Quando você está trabalhando com terror, você tem uma estrutura, na maior parte das vezes, muito bem definida. Então, no início, quando você tem lá os eventos estranhos começando a acontecer, aí você tem o processo da investigação, da confirmação e depois o confronto. A Profecia segue à risca esse tipo de estrutura, o Exorcista segue à risca também. Tubarão. O Bebê de Rosemary, no caso, ele tem um twist muito interessante. Por quê? Porque, a princípio, ele termina na confirmação, que é quando a Rosemary olha o berço, faz aquela cara, toca aquele saxofone todo estranho, desconjuntado para te dar aquele incômodo, e você saca, pô, é o filho do diabo mesmo. Só que aí a câmera continua gravando, por assim dizer. O filme poderia terminar ali. A câmera continua gravando e ao invés de ter o confronto de fato, que é o protagonista, o herói, enfim, os personagens principais confrontarem aquele mal, ela aceita aquele mal. Que é um final, assim, desgraçado, né? É um final desgraçado. Lembra muito a Bruxa, né? Lembra muito a Bruxa, verdade, bem lembrado, aliás, não tinha feito essa relação. Mas que é muito interessante isso, porque você fica o filme inteiro naquele dilema, aí entra o suspense, por quê? Porque a Rosemary ainda tem esperança de que o filho é normal, você como espectador, você sabe que não vai ser, já desde o início, né? Desde que ela fica grávida e tal, você sabe que não vai ser normal. Apesar que até um certo momento, assim, óbvio que quem assiste vai suspeitar muito mais que ele vai ser o que vai gerir o diabo ali, mas o Polanski, ele faz uma coisa inteligente de criar inserir algumas coisas que sejam paranoia, né, da própria Rosemary. Então,
tudo bem, você começa a pensar que vai acontecer, né, o que acontece no final, mas existe uma certa ambiguidade assim que ele cria toda essa ambientação, que é super legal, e que te dá meio um ritmo, né, pro filme, que eu acho super legal. Aí depois da metade por fim você já sabe que é mesmo, sim. porque depois aí tem porque essa parte cenas mais explícitas. Essa parte do ato em si é muito onírica, né? Então pega a cama flutuando no mar, tal, aí então fica aquela coisa onírica, aquela coisa de sonho, tal, e como ela estava dopada, praticamente, então de fato você consegue, aliás, alguns estudiosos, inclusive o Luiz Nazaro, um estudioso do cinema brasileiro, ele até fala que mesmo que o filme deixe claro no final que de fato aconteceu, é o filho do diabo mesmo, tal, ainda assim você pode interpretar como sendo uma paranoia tanto da Rosemary, ela ficou maluca pensando naquilo e acredita que quanto do pessoal da seita acreditando que foi isso, foi pacto do diabo, aquele lá é o filho do diabo, tal. Então, assim, você ainda pode ter um viés de ficar na dúvida o filme todo. Mas isso foi resolvido depois, que não sei se vocês lembram. Continuação. Teve uma continuação. Eu não vi feita pra TV. Sim. Eu vi depois que eu busquei no YouTube, mas não consegui assistir inteira. Que aí mostra a continuação de 76, acho. Ela mostra, inclusive, o diabo crescendo, como se fosse a profecia, né? Então ele vai crescendo, então são partes em que ele vai se desenvolvendo, né? Mas como o anticristo, né? E é adotado num bordel, né? Não é isso? Ele foi adotado pela dona de um bordel. Esse é tipo aquelas continuações que são muito mal feitas, assim, feitas não sei porquê, do tipo dos Pássaros que fizeram também, filmes que não precisam de continuação em hipótese alguma. Mas eu não sei porque fazem. A curiosidade dessa continuação é que ela foi dirigida pelo montador do original. Cara, e assim, o corte... Tem a Ruth Gordon também. Né? É a única do filme original que tá lá. Mas o Sam Austin, se eu não me engano, ele pegou um material bruto do Polanski que tinha mais de 4 horas, né? E o próprio Polanski não sabia o que cortar daquele filme, porque ele tinha gostado de tudo, né? Então, assim, não por acaso é um dos filmes preferidos de ninguém menos que o Kubrick, né? Pra você ver a qualidade do negócio, né? E o pai da criança, né? Ele não sabia o que fazer com 4 horas de material bruto. Aí dá na mão do cara, o cara pegou, fez um filme, assim, irretocável, assim, na questão de montagem, de ritmo, de tudo, ok. Aí, menos de 10 anos depois, os caras falam, dirija aí a continuação. E aí saiu essa merda, né? O Robert Evans chegou a oferecer oferecer, como se o cara fosse um escravo, né? Chegou a indicar o Jack Nicholson para o papel de Guy. Só que eles perceberam o seguinte, que o Jack Nicholson ele tem um ar, assim, até fazendo personagens comuns, ele tem um ar muito diabólico, né? Muito sinistro, né? Que ia acabar puxando muito da atenção do filme para ele ali. E com o Cassavetes, o que acontece? Apesar dos caras na época terem dito que foi tranquilo e tal, havia uma tensão entre eles, né? O Polanski, anos depois, falou que o Cassavetes era um pé no saco, né? E o que a gente pode entender disso é que aquele desconforto crescente do personagem do Cassavetes, assim, porque, ele sacrificou a esposa, mas ele não é aquele psicopata desalmado. Ele se sente culpado por isso. Então você vê que ele uma hora ela coloca a mão dele na barriga e ele puxa, porque ele sabe a merda que fez, né? Então todo esse desconforto crescente dele me parece que veio do desconforto dele com o Polanski. E o filme sabe captar isso de uma forma assim magistral, apesar do Cassavetes ser um ator limitado, né? Sim. Não tem essas histórias, né? Eles tiveram uns embates ali feroz, parece que o Cassavetes ele não seguia muito o roteiro, ele improvisava demais, muito. Até pela escola de cinematografia dele, né? Isso aí. E o legal, assim, é que além de ser um grande filme, né, ele está envolto assim, de grandes polêmicas, né, que aconteceram, inclusive, no ano seguinte, né, teve a própria morte, né, da Sharon Tate, né, que também foi por uma seita, só que a seita do Charles Manson. E eu acho que isso dá uma engrandecida, né, na hora do próprio filme depois, né. E não só o fato esse lance do Charles Manson com o Helter Skelter dos Beatles, o edifício Dakota, que foi onde o John Lennon foi morto, é o edifício onde foi filmado o Bebê de Rosemary. Eu não sabia disso. Isso, exatamente, é isso aí.
Isso é uma das coisas que eu, inclusive... Desculpa, cara. Mas é isso aí, né? Tem várias, tem umas histórias. Até o produtor lá do William Castle, né? Que ele passou mal, foi hospitalizado, daí ele começava a ter pesadelos com a própria Rosemary, falava alto, né? Tipo, afasta esse demônio de mim, umas coisas assim. Então, isso aí não sei também se é uma verdade. Nós Sharon Tate com certeza. Mas assim, começaram a criar tantas histórias que dá uma engrandecida no filme, né? Além da própria na qualidade, né? Então, a gente ia terminar o programa sem falar que quem produziu um dos maiores filmes de Hollywood, né, que pra mim, Bebê de Rosemary, acho que não é exagero dizer que é um dos grandes filmes essenciais, é William Castle, cara. O segundo maior nome do filme B depois do Roger Corman, cara. Ela fez 13 Fantasmas, né? A Casa dos Maus Espíritos e tal. Era o Hitchcock do filme B, por sinal, né? Porque ele fazia aparições em trailers, aparecia nos próprios filmes, inclusive no Bebê de Rosemary, ele é o cara da cabine telefônica, né? E consta que a Paramount, como era um filme mais caro para os padrões dele, a Paramount só topou fazer porque ele falou, tudo bem, então eu não vou dirigir, vai. Eles queriam colocar um peso pesado mesmo para dirigir o filme, porque os direitos do livro pertenciam a ele. Nossa, se fosse ele dirigindo. Aí o bebê ia sair do berço, ia ser nasce um monstro, né? Exatamente. Deixa aqui nos comentários os seus filmes favoritos do terror, outros filmes que vocês gostam do Roman Polanski, que gostariam que nós comentássemos aqui. Não deixe essa conversa terminar aqui nesse programa, vamos continuar aí nos comentários. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for lançado ao ar. E é isso, até semana que vem.